aos mandamentos do Senhor. Você vai ler o último capítulo de Juízes, onde vai começar o livro de Samuel. Vai nos dizer que cada um do povo de Israel fazia, permita-me parafrasear com todo respeito à palavra do Senhor, fazia o que dava na telha, que dava na mente. Isso quer dizer que cada um não obedecia, cada um fazia o que achava adequado fazer. É nesse contexto que Deus levanta Samuel. E aqui no capítulo 4, essa vila estará aqui com o nome Pedra de Ajuda, e o povo está em pecado, transgredindo rebeldemente contra o Senhor. Quando eles ousam enfrentar os inimigos, eles vão pela força, pelo entusiasmo. Não há quebrantamento, não há arrependimento, só coisas efêmeras. E além do mais, meus irmãos em Cristo, quando chega no capítulo 5, no capítulo 4, Deus está tratando com o seu povo. E é impressionante, no capítulo 5, Deus vai tratar com o inimigo de Israel. Isso nos leva a perceber, meus irmãos, que Deus está falando conosco, nos orientando, que essa pedra de ajuda será realmente uma pedra de ajuda se um povo que se chama pelo seu nome se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e orar ao Senhor. Ele ouviria dos céus e sararia a sua terra. Por exemplo, me permitam ilustrar isso. Nós conhecemos Romanos capítulo 8, onde Paulo diz uma frase que é bastante contundente. Está escrito, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra? Permitam-me inverter o texto à luz da teologia, não ferirei a palavra. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas permita-me inverter à luz do contexto bíblico. Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Não adianta fetiche, não adianta especulações emocionais, não adianta inverter os polos. Se Deus for contra nós, ai de nós, a pedra de ajuda tornar-se-á uma pedra que esmaga. Agora, que é isso, Pedro? Isso aqui da antiga aliança é nada. Vamos para o Novo Testamento, capítulo 21 de Mateus, por favor. Abram as escrituras. Eu quero ver quem é habilidoso agora, porque eu estava observando. Presbítero velho é um problema, porque ele fica observando o povo, se o povo é ávido pela palavra ou pelo empirismo. Então vamos ver quem é habilitado com as escrituras. Capítulo 21, versículo 42 e o 43. Vá, diz o seguinte, Mateus 21, quem estiver comigo diga amém. Eu estou vendo o silêncio, tem gente que às vezes tem Mateus, tem, é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá, meus irmãos, capítulo 21, eu vou ler só o versículo, do versículo 42 ou 44, diz, está escrito, verso 43, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Meus irmãos, é Cristo dizendo, no empate com os fariseus e os judeus, que esta pedra que estava profetizada em Isaías capítulo 8 e capítulo 28, quem cair sobre ela será esmagado, e quem ela sobre cair será reduzido a pó. Cristo é a pedra. Amém, meus irmãos? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas para não ficar só nisso, vamos mais para frente. Essa, sem dúvida, é uma advertência que devemos levar a sério. É uma advertência contra aqueles que rejeitam o ensinamento de Deus e se recusam a aceitar o seu reino. Vá para o livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 7 e verso 8. Veja, diz lá, portanto, na minha tradução, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Quem pode dizer glória a Deus? Mas para os descrentes, os exímios, os rebeldes, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Presbítero, afinal, quando o texto
fala em Ebenezer capítulo 4, a pedra que era preciosa virou uma pedra de tropeço, uma pedra de esmaga. Deixa eu alargar isso à luz da teologia bíblica. Perceba, meus irmãos, vamos desencadear em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 15 e verso 16. Veja bem, a partir do capítulo 2, 2 Coríntios, verso 15 ao verso 16. Quem estiver comigo, diga amém. Amém. Porque nós somos para Deus o bom perfume tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Agora presta atenção aqui. Para estes, cheio de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Deixa eu parafrasear o que Paulo está querendo dizer, para você sair daqui compreendendo direitinho. Permita-me aqui eu parafrasear. O que Paulo está dizendo é assim, se fôssemos aplicar numa linguagem de hoje, e usando uma metáfora, seria assim, uma analogia, aliás, seria assim: o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. E agora, sai glória a Deus. Perceba, meus irmãos, eu chamei vocês diziam que amavam a palavra de Deus. E agora, sai graças a Deus e glória a Deus. Ouça, em rebeldia, Deus não será uma pedra de ajuda, mas uma pedra que esmaga. Ouça você, que deixa os mandamentos do Senhor e cria os seus fetiches, ludibriando, querendo só rodapiar o que Deus fez. Preste atenção, aqui eles estavam confiando no capítulo 4 na carne, totalmente da carne, sem se voltar para Deus, sem arrependimento sincero e sem temor de Deus. Aí o que eles fizeram? Deus é nossa pedra de ajuda, e quer ver que Deus é pedra de ajuda? Vamos pegar a arca e colocá-la presente na batalha contra os filisteus, porque na arca representa a presença de Deus no meio do seu povo, e Deus vela pela sua arca. Essa era a interpretação. Estão mal acostumados, estão no mesmo caminho de Sansão. Lembra de Sansão pecando contra Deus e revelando o segredo de Deus? Sempre que ele contava uma interpretação, os inimigos pelejavam contra ele, e Sansão se levantava e esmigalhava os inimigos. Mas quando revelou o segredo, aí o texto diz, Juízes 16, assustador para você, crente. Ele diz: assim como o Senhor veio das outras vezes comigo, o Senhor estará também agora. Levantou-se, e o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, diz: e ele não sabia que o Senhor já havia deixado. Cuidado! Aqui eles pegam uma arca e colocam como um amuleto, pensando que Deus estavam com ele com pedra de ajuda, onde só há pecado. A Bíblia não é um amuleto. O culto a Deus não é um fetiche. O culto a Deus é reverência, temor e a honra a Deus. É a obediência à sua palavra, é o temor. Calai-vos na presença do Senhor. Saber o que o Senhor fala à luz da sua palavra. Ele não deu nenhuma outra autoridade a ninguém. Quando a palavra fala, calai-vos. Não adianta fetiche, não adianta superstição. A arca está conosco, Deus não está. Ele é muito maior do que isso. Ele é conhecido lá em Isaías 55, verso de número 15. Assim diz o alto e sublime, cujo trono é a eternidade. Habito sim com o contrito e humilde de coração, para vivificar os oprimidos e restaurar os almas abatidas. O Senhor, Ele habita com os que zelam pelo seu nome, com os que zelam pelo seu caráter, com os que zelam pela sua lei, com os que zelam pela sua palavra. A palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Ou seja, porque esse frenesi que nós temos da evangelização, de ludibriar e fazer todo um teatro para convencer alguém, isso é tarefa do Espírito Santo, não deu a você.
E você deve entender hoje que o sol, que amolece a cera, é o mesmo que endurece o barro. Ou seja, quando eu prego, eu estou convicto. Se não é conversão, eu entendi, Deus falou. Quem sabe o Senhor está endurecendo para jogar no inferno mesmo, porque já ouviu muitas vezes. E Deus, como Paulo diz no capítulo de Romanos, nos entregou as suas paixões infames. Deus entregou Israel, o seu povo, ao inimigo. Vocês se arrependem dos seus pecados, vocês vão confessar os seus pecados de verdade, vão tirar debaixo do tapete e confessar a culpa, porque estão jogando só debaixo muito de vocês, e Deus não tem recebido o vosso culto. Agora ficou duro para ouvir glória. Mas hoje o Senhor nos enviou aqui o culto com leitura da palavra, o louvor para a glória de Deus, tudo para a glória, para dizer: arrependei-vos, porque é chegada a vós a pedra de ajuda. E quando a pedra chega, a pedra de ajuda chegou, Samuel agora proclama, interpretando e aplicando: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, porque Deus zela para o seu povo, por isso que ele disciplina, ele bate de frente, ele dá lapada em mulher atrevida, ele dá lapada em varão atrevido, mulher que fala línguas estranhas, que eu não tenho nada contra, eu também creio que Deus faz, é coisa gloriosa. Agora fala línguas estranhas aqui, e em casa fala outro com o marido, vai te converter. A pessoa